Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Central do Poder e hoje nós estamos recebendo nos nossos estúdios a deputada estadual, a professora Terezinha Ruiz. Seja muito bem-vinda, deputada. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigada a todos que nos acompanham pela Central do Poder. A deputada é pré-candidata à reeleição, né, na ALEAM. Eu queria começar conversando com a senhora a respeito da sua história, que se confunde muito com a história da educação no Amazonas, né? Como foi a sua história com a educação? Eu sempre gostei muito de dar aula, né? Então, desde os meus 17 anos, eu dei aula em casa, aulas particulares, e depois entrei no Instituto de Educação para fazer pedagogia, que na época era o magistério, e comecei a dar aula bem nova já, substituindo uma professora. E ao longo desses anos, eu sempre, graças a Deus, tive uma trajetória de ascensão. Fui professora do ensino fundamental lá no Barão do Rio Branco, professora do ensino fundamental de 6º ao 9º ano e de magistério no Instituto de Educação por longos anos, mais ou menos uns 20 anos, e depois fiz concurso para o município. Acredito sempre comento que eu entrei com o pé direito, porque lá eu fui professora, assessora pedagógica, diretora de um centro educacional Tocaiazinha, que tinha parceria com a prefeitura, coordenadora de área, diretora de departamento, subsecretária e cheguei até secretária. Então essa trajetória me deu uma visibilidade, um conhecimento, uma experiência muito grande, que depois, com o apoio dos meus colegas, e quando eu saí mesmo já aposentada, eles diziam sempre: vá ser candidata, a senhora vai nos representar. E deu certo. A senhora já está no 2º mandato de deputada estadual. Anteriormente, teve 2 mandatos de vereadora também aqui. Exato, em Manaus. Como foi que a senhora aproveitou essa sua experiência na educação, legislando também a favor dos educadores? Isso foi muito importante, essa base do conhecimento, essa base desse aprendizado que nós passamos no Poder Executivo, ela foi fundamental para, ao chegar no Parlamento, nós termos uma noção da necessidade, dos investimentos, de como valorizar o profissional de educação, como ajudar a população nos seus direitos, até porque a minha bandeira é educação. Nós estamos sempre acompanhando todo o processo, tanto a nível municipal quanto estadual, na preocupação de ter as crianças nas escolas, com condições de matrícula, e acompanhando também como se comporta o processo educacional pedagógico nas escolas públicas do Estado e acompanhando também as escolas privadas. Tenho acesso ao sindicato das escolas particulares, tenho acompanhado o governo do Estado naquilo que ele aplica para a melhoria da qualidade de ensino, para melhorar os índices de aprendizagem da escola e principalmente pela valorização do professor. Porque valorizar o professor não é só pagar os melhores salários, é promover também as condições necessárias do seu desenvolvimento intelectual e profissional. Intelectual, porque tem promovido promoções de curso, de mestrado, doutorado, e profissional, quando ele anda na sua carreira e melhora os seus vencimentos e a preparação para a aposentadoria. Perfeito. Aqui no Amazonas, talvez esse seja um trabalho mais árduo de promover uma estrutura ideal, até por causa da nossa realidade geográfica, né? Exatamente. Como foi que quais foram as situações que a senhora encontrou durante essa caminhada, como secretária, inclusive, no Amazonas, que mais lhe chamou a atenção, assim, poxa, eu preciso fazer alguma coisa pela educação? Pois é, uma das dificuldades que a gente percebe no interior, né? A dificuldade do aluno ter acesso à escola, do professor melhorar a sua qualidade de ensino. Mas hoje, através das novas tecnologias, dos telecentros, do CEMEAN, que é um centro de formação do professor, que a SEDUC tem, nós sabemos que isso chega mais perto do professor, dos nossos municípios, dos nossos educadores, esse conhecimento e essa
possibilidade dele acompanhar o que está acontecendo aqui em Manaus. Porque a nível de Manaus, a educação cresceu muito, evoluiu, mas no interior ainda temos muitas dificuldades. Da infraestrutura da escola até do aluno se deslocar da sua casa até as suas escolas. Então isso ainda é uma grande dificuldade que não é, vamos dizer, a culpa é do administrador público. Tem o seu lado da culpa, mas o maior problema é a estrutura mesmo que nós temos. A infraestrutura do Estado é totalmente diferente de todos os demais. Né? Exatamente. Em todos os sentidos. Quando uma criança, por exemplo, leva 3 horas no motor de popa, numa canoa para chegar na escola, porque nós não temos estradas, os rios são as nossas estradas. Então essa dificuldade ainda continua e a gente sabe que quanto mais distante são os municípios, mais difíceis são aquele aluno chegar à sua escola, tendo em vista que as comunidades elas se espalham por todo o município. E qual é a importância de uma professora que conhece toda essa logística e dificuldade estar sentada numa cadeira na Assembleia Legislativa, proporcionando assim, na verdade, qual é o papel de uma deputada no sentido de minimizar essas dificuldades? É muito importante, porque nós conhecemos as dificuldades existentes, levamos sempre as demandas às secretárias de educação, aos prefeitos e ao governador, e muitas vezes não resolvemos de imediato, mas tem amenizado. Quantas escolas foram reformadas, ampliadas, até com recurso de emendas minhas, ou porque nós levamos até o governador, sensibilizamos ele. Nós temos, por exemplo, uma escola em Barreirinha, que há 20 anos ela esperava pelos ar-condicionados. Nós fizemos todos os encaminhamentos burocráticos, a pedido também de vereadores de Barreirinha, e hoje a escola recebe seu ar-condicionado, está toda reformada, com melhores condições para os alunos e para os docentes. Então, é importante que a gente conhece já estas dificuldades e nós sabemos que podemos ajudar através das nossas indicações, dos nossos pedidos e ofícios, mas também, muitas vezes, até colocando recurso de emenda para os municípios que têm todas estas dificuldades. Para quem está nos assistindo não sabe ainda o que é uma emenda parlamentar, inclusive tem algumas emendas suas já do ano de 2022, Sim. A questão do fardamento escolar, a questão dos tablets. Exatamente. Né? Explica um pouquinho para o nosso Até anotei público. aqui, para não esquecer, emenda parlamentar é um recurso que nós temos para indicar ao governo do Estado, colocando na lei orçamentária, os recursos que serão designados para a capital ou para o interior. Então, nós não pegamos nesse dinheiro, nós apenas indicamos ao governo ou à prefeitura para que aplique naquilo que nós recebemos como uma solicitação, um pedido da comunidade. Então, para fardamento escolar, nós colocamos recursos em torno de 500 mil para Manicoré, 200 mil para Tapoá, 400 mil para Nhamundá, indicando para que fosse fardamento para as crianças. Tivemos para outros municípios também. Colocamos também para a saúde, de uma maneira geral. Coloquei para Itacoatiara recursos para comprar medicamentos na época forte da pandemia, 900 para colocar insumos para a saúde. Colocamos também 900 mil para Itacoatiara, fazer uma revitalização, uma reforma e ampliação da unidade de saúde lá de Novo Remanso, que há mais de 10 anos nunca tinha sido, muito mais de 10 anos, nunca tinha sido reformada, estava toda quebrada e hoje ela está já quase terminando pelos recursos que nós colocamos. Ainda colocamos recurso para Dona Lindu, o Hospital Dona Lindu, que foi para aquisição de rouparia hospitalar. E olha só, Marcelo, isso foi um valor até pequeno para a importância que ele teve. Eu coloquei 106.800, quase 107 mil, elas compraram todo o material de tecido que será utilizado durante este ano e até início do outro para as pessoas que vão precisar equipar os profissionais que vão participar de cirurgias. E o que elas fizeram? Para ficar mais barato, elas compraram o tecido
e os próprios funcionários vão elaborar, vão costurar, fazer as roupas. Nós tivemos essa alegria ao entregar a emenda de ver que houve uma participação efetiva e presente das servidoras de lá. Importante. Também, muito importante, também colocamos um recurso no ICAM, no Instituto de Criança, que fica ali na Cachoeirinha, para comprar um aparelho de ultrassom específico para crianças, que é para fazer o diagnóstico de problemas intestinais, estômago, uma série de coisas. Ajudamos também ali o hospital que fica na Joaquim Nabuco, Dr. Farjado, com uma reforma na parte de auditório. E também ajudamos uma outra instituição que fica, agora eu não lembro o nome, com ar-condicionado para melhorar o atendimento na recepção, onde fica todas as pessoas aguardando, e também que não tinha ar-condicionado. Colocamos 300 mil para a compra de tablet na Prefeitura de Manaus, diretamente para ser entregue aos professores. Então, é uma coisa, é tecnologia nova, é uma facilidade. E somos parceiras da UEA. Há uma grande parceria, eu tenho com o professor de Educação Física, Jefferson Jurema, que promove o esporte nos nossos municípios. Colocamos também computadores para as unidades e investimos também na UEA num núcleo de pesquisas climáticas que já vem se desenvolvendo há muito tempo várias informações dessas mudanças climáticas. Então, isso é parte das nossas emendas. Teve emenda também para melhoria de bairros de Manaus, bairros de Iranduba. Certo. E, enfim, aquele recurso que poderia o governo usar de uma maneira que não fosse totalmente o desejo da comunidade, quando a gente tem uma emenda indica, ela vem de acordo com a necessidade que nos foi apresentada anteriormente. Perfeito. Faz o resultado melhor para aquela comunidade se sentir atendida dentro das suas necessidades. Por isso que é importante a senhora se colocar como uma deputada acessível, né? Que Sim. tem acesso realmente aos anseios da população. Na verdade, esse tempo que eu passei na Assembleia, esses 4 anos que estão quase se acabando, nós visitamos quase todos os municípios. Verificamos o quanto cresceu a rede de educação estadual, foram inaugurados muitos centros de educação integrada, colocamos recursos para instrumentos musicais que foram entregues dentro do grupo que trabalha com músicas, com instrumentos musicais, Paulo de Santoro. Sim. Tá? Então, a gente acompanha o governador e, ao mesmo tempo, visita o município e vai detectando a necessidade de se atender às demandas que os munícipes nos apresentam. Então, isso vem trazendo sempre um salto melhor do nosso mandato, de como a gente atende essas comunidades. A senhora me citava nos bastidores que nós temos no Amazonas uma das maiores, maior grupo de professores formados, né? Formados, mestrados, doutorados. E a gente diz isso com muito orgulho, com muita alegria, que o estado do Amazonas avançou muito na formação dos educadores das escolas públicas e particulares. Nós temos no estado do Amazonas um número acentuado de mestres e doutores formados dentro do Brasil e fora do Brasil. Temos professores que procuraram fazer mestrado e doutorado no Uruguai, Paraguai, Argentina, Portugal. E hoje nós estamos lutando, Marcelo, para que estes diplomas de mestrados e doutorados sejam reconhecidos aqui e possam melhorar o salário do professor, a aposentadoria do professor. Quando um professor se especializa, ao ser promovido, ele melhora a sua classe e consegue ganhar mais. Um professor com doutorado, ele tem um acréscimo de mais de R$2.000 no seu salário. Mas, para isso, nós estamos junto ao governo tentando encontrar um caminho deste reconhecimento dos diplomas dos diplomas de mestrado e doutorado dos professores que fizeram fora do Brasil. Fizemos uma audiência pública, nessa audiência pública participaram
todos os entes que precisavam fazer parte do processo, o EA, o FAM, SEDUC, CEMED, Procuradoria do Estado, Procuradoria do Município, os professores que já estão formados, já concluíram seus cursos de mestrado e doutorado, e apresentamos uma proposta que foi, inclusive, colocada pelo professor Dr. Roberto Mubarak, da UEA, porque a UEA não tem esta autorização do MEC, mas nós estamos buscando uma solução para que, através dela, através de um convênio, possamos fazer esse reconhecimento. Agora, tem uma coisa importante que eu estou colocando em primeira mão para vocês da Central do Poder. Hoje nós demos entrada a um projeto de lei que autoriza o governo do Amazonas a reconhecer o diploma de mestrado e doutorado a nível de pagamento, para que ele possa ter o direito de receber aquele valor que é devido nas suas promoções. Mas é uma autorização somente de pagamento, para que a gente não possa ir contra a lei. No momento que ele estiver próximo da sua aposentadoria, ele então terá que promover esse reconhecimento de alguma maneira, que é o que a gente está buscando. Como poderá demorar, nós estamos fazendo um projeto de lei que autoriza o Estado a fazer o pagamento de acordo com a tabela do plano de cargo dos professores. Até porque para eles estudarem no exterior houve custo, houve um investimento. Sim, muito alto, um custo alto. Além de pagar o curso, eles têm que ter o recurso para passagem, a estadia, o material que é caro, o material que eles utilizam para pesquisa. E outra coisa, a secretaria não ia liberar um professor para ir para uma universidade se essa universidade não fosse reconhecida. Então, tem todo esse processo que é utilizado quando o professor dá entrada para o seu afastamento. Os professores que estão aguardando essa questão ser liberada são mais ou menos quantos? Tem mais de 1.000 professores já formados, já concluídos, é um número significativo. E eles estão ansiosos, preocupados. Alguns estão esperando isso para poder também se aposentar ou até para fazer novos cursos. Você não imagina como é que está a motivação muito grande de todos esses professores que tiveram a oportunidade de se tornarem mestres ou doutores. Com certeza. Nós estamos também aguardando outra notícia positiva, que é a questão dos precatórios. Como é que funciona isso? Verdade, isso é outro assunto que está bombando aí, preocupações. Alguns anos atrás, nós tivemos um repasse a menos do Fundef. Você lembra que primeiro veio o Fundef, na época que era o Fernando Henrique Cardoso, e depois foi ampliado para a Fundeb. Primeiro era só o ensino fundamental, agora é a educação básica como um todo, que utiliza esse recurso para pagar os servidores e para os investimentos. Então, como esse recurso veio a menor, 5 estados da região norte entraram pedindo o repasse. Ganharam, isso já faz um tempo, e agora a decisão judicial foi que pagasse valor e esse processo se transformou em um processo de precatório, como foi chamado, através de uma lei votada tanto no Senado quanto na Câmara Federal e homologada pelo presidente da República. Agora, já liberaram 40% do recurso total. O recurso total do Amazonas está acima de 200 milhões. 40% está dando 96.097. Mas existem muitas dúvidas. Eu quero esclarecer aos professores que o dinheiro só vai cair na conta, porque tem que ser aberto uma conta específica para receber esse recurso. Ele está lá, autorizado, bloqueado, só cai na conta quando a lei for regulamentada na Assembleia Legislativa. Nós estamos aguardando ainda esta semana a lei chegar e eu estou acompanhando todo este processo para deixar os professores tranquilos que o dinheiro é deles, ninguém mexe nesse dinheiro. É líquido e certo para pagamento dos professores que de 1996, aliás, de 1998 a 2006, faziam parte da rede pública de ensino. Esses são os que terão direito? Que terão direito. Estado e município. Perfeito. Efetivos ou processo seletivo.
mortos ou vivos, porque os que morreram, que estavam naquele período lá, seus herdeiros terão direito. Então, todos que trabalharam entre 1998 a 2006 terão um resquício, um dinheirinho dos precatórios, como foi dado o nome desse processo. Muito bem. Então, os professores que estão nos assistindo, ou também os herdeiros, como é que eles fazem para ter acesso a esse... Bem, a secretaria, cada secretaria de educação, municipal e a estadual, ela está procurando levantar os dados e vai publicar o nome de todo. A lista sai das secretarias de educação. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí isso será homologado e cai na conta direto do servidor. Não pode pagar com esse dinheiro custos de advocacia. Não pode. Então, isso é um dinheiro para o servidor. Para uso dele próprio. Uso dele, né? Porque ele já é um processo judicial. Sim, justamente. O período da pandemia, deputada, foi bem difícil. A gente enfrentou aqui em Manaus talvez o pior cenário, né? Sim. Como foi que a senhora enfrentou esse processo todo? Foi muito difícil, na verdade, olha, acompanhei de casa, também não podia sair, até porque eu tive filhos que tiveram o Covid forte e a gente se preocupou. Mas uma coisa foi muito importante, os professores não cruzaram os braços. Sim. Muitos professores foram para dentro do Centro de Mídias da SEDUC, elaboraram aulas, e no interior, o que a gente viu assim muito interessante é que eles iam de canoa, de barco, de lancha, entregar o trabalho para o aluno não ficar sem ele. Foi uma grande perda, nós estamos sentindo agora o resultado negativo de tudo isso. Nós temos alunos, e eu vi vários depoimentos, alunos que estão realmente com dificuldade de leitura, com dificuldade de interpretação. Os professores têm que voltar atrás, revisar tudo aquilo que foi dado, mas inegavelmente nós temos que parabenizar aos professores públicos, aos professores da rede particulares, aos pedagogos e gestores que foram incansáveis neste processo onde os alunos ficaram em casa, trancados, sem poder ir para a escola, muitos sem ter as mediações tecnológicas para acompanhar as aulas. Sim. Os telefones não funcionavam. Nossa internet muito fraca, muito difícil. No interior, né? E aí a gente realmente teve um apagão muito forte, que hoje cada secretaria está tentando criar uma metodologia ou melhorar a questão pedagógica para que os índices de aprendizagem não caiam mais ainda. Está sendo um grande trabalho, um trabalho de um esforço dobrado para que o professor termine esse ano dando condições mínimas e necessárias para o aluno dar continuidade no seu estudo. É importante citar que a senhora criou a medalha Inês de Vasconcelos. Essa medalha, na verdade, ela já tem mais de 10 anos ou mais criada. Por quê? Sempre quando comecei na vida política, eu queria homenagear os professores, eu queria destacar os professores que fazem trabalhos relevantes na educação. E quem foi a professora Inês de Vasconcelos Dias? Foi uma grande educadora. Ela era professora, mas ela fez direito, ela também era advogada. Só que ela viu que o que ela queria mesmo ser era professora e voltou, depois que terminou o direito, se tornou uma grande mestra. Ela era reconhecida pelo seu trabalho, pelo seu civismo, acompanhava sempre toda a parte de história do Brasil e do Amazonas. Então achei uma justa homenagem colocar essa medalha que destaca, homenageia e faz essa honraria ao professor, o nome de uma grande educadora, que foi a professora Inês de Vasconcelos Dias. E hoje já é a segunda maior medalha que a Assembleia Legislativa oferece à população docente. Perfeito. É uma festa bonita, ela ocorre no mês de outubro, na Semana do Professor. Cada deputado tem direito a destacar uma professora, um professor, um educador, alguém que fez trabalhos relevantes em todas as modalidades de ensino ou em qualquer modalidade, mesmo a nível superior, para receber a medalha Inês de Vasconcelos Dias. E uma coisa que a gente sabe que fica
é que qualquer um deste professor que foi indicado, o seu registro está nos anais da Assembleia Legislativa. Sim. Tem o reconhecimento de todos os parlamentares. Muito importante. Falando em honraria e reconhecimento, a senhora criou também a medalha de mérito doutora Rosemary Costa Pinto. Verdade. Como a gente sabe que a saúde foi o segmento que mais teve uma importância no momento da pandemia. Foram 2 anos difíceis. Quantos profissionais da saúde não morreram por conta da sua luta junto aos doentes, aos que estavam com Covid? A doutora Rosemary foi uma delas. Ela foi à frente desse momento difícil. Quando começou o Covid, que parece que começou aqui no Amazonas, ela nunca escondeu-se, ela nunca ficou fora de estar à frente com o governo, apresentando propostas, dando os encaminhamentos necessários para que melhorasse ou diminuísse ou amenizasse o sofrimento tanto dos profissionais de saúde quanto da população. Mas, infelizmente, na segunda onda, a doutora Rosemary foi contaminada de Covid, foi entubada, sofreu muito e acabou indo a óbito. E isso é um reconhecimento pelo trabalho dela, que também é uma referência. Ela era infectologista, ela era uma pesquisadora, e em reconhecimento a todos os profissionais de saúde que não mediram esforços para estar ao lado do paciente, para amenizar as dores da família, porque muitas famílias sofreram. E hoje a gente deixa esse legado para a Assembleia Legislativa e para o Estado do Amazonas. Muito bem. Nós estamos no período final da pré-campanha. Eu queria lhe perguntar como é que tem sido a sua pré-campanha no Amazonas. Para mim, assim, é sempre muito interessante, mas bastante motivador, porque nós temos vários segmentos que nos acompanham, pessoas que também me apoiam, como os educadores, como as mulheres, como o grupo de idosos e esporte. Nós estamos acompanhando todo esse trabalho ao longo do meu período de parlamentar. Sim. E esse é o momento de você ir de volta em cada um desses lugares, conversando com eles, relembrando o trabalho que a gente fez e, claro, aproveitando para fazer as novas propostas. Então, tenho trabalhado muito, visitado muitos municípios, indo a vários municípios onde a gente tem um trabalho, e espero que as pessoas possam reconhecer um pouco daquilo que eu fiz durante todo esse período. A senhora é da base do governador Wilson Lima, Exatamente. Deve caminhar com ele durante a campanha. Como é que a senhora avalia o governo dele até aqui? Eu pertenço ao PL, né? Eu estou filiada ao PL. O PL é da base do Wilson Lima. Eu sei que tudo que aconteceu aqui nesses 4 anos foram inéditos e diferentes de todos os outros. E o início foi muito difícil. Não tem quem não reconheça que ele, muito jovem, nunca tinha sido parlamentar. Não é fácil quando você entra nesse grande projeto que é governar o estado do Amazonas, um estado atípico, diferente de todos os outros, pela sua estrutura, pelas distâncias que nós temos, e depois 2 pandemias, 2 enchentes fortíssimas, uma maior de todos os tempos, e jovem, que não tinha essa experiência, ele teve que se desdobrar. Sim. Mas tem alguns acertos. Por exemplo, ele pagou o maior Fundeb e pagou para todos os servidores da educação. O Fundeb sempre foi para o professor de sala de aula. E nós conversamos, mostramos e houve alterações, inclusive, na lei, graças a Deus, e foi pago para todos os servidores de educação. Ele tem também, eu falo a nível de educação, porque sim, a nossa bandeira é essa, a gente acompanha muito. Nós temos melhorado muitas escolas de tempo integral em vários municípios, já são 18 escolas de tempo integral. Ele tem melhorado também muito essa questão da saúde, já tem em alguns municípios, já tem usinas. Então, dar de novo essa oportunidade para que ele possa, com essa experiência, fazer o melhor por toda a população.
Muito bem. Eu quero lhe perguntar agora a sua leitura sobre a política nacional. Como é que a senhora está vendo essa questão direita e esquerda? Ela ficou muito polarizada, né? Sim. Polarizou só em dois nomes, Bolsonaro e Lula. Eu sempre fui de um partido assim grandioso, que eu vim do Democrata, que era o antigo, antes do Democrata, poxa, falhou um pouco a memória agora. E Democrata era sempre ligado ao PSDB. Passei 12 anos no Democrata, 4 anos no PSDB e hoje eu estou no PL. E o PL é um partido hoje fortalecido pela vinda do Bolsonaro. Nós sabemos que, eu digo sempre assim, um parlamentar, um político, ele não pode olhar somente para um estado. Nós precisamos que o Amazonas seja incorporado em uma política benéfica para todos nós. Sim. Então, isso aí eu não concordo, mexer na Zona Franca não existe isso. Mas eu não concordo também que as nossas riquezas vão embora desse país. Porque nossas riquezas, tudo aquilo que nós temos tem que ser nosso. Os investimentos têm que ser aqui, no Brasil. Então é um momento de reflexão, eu também estou fazendo essas reflexões. A nossa cabeça não pode ser cega de não enxergar as coisas como deve ser melhor para o nosso estado, para o nosso país e para a nossa população. Então a gente pede que Deus nos abençoe e que possa nos dar uma luz nessa confusão tão grande que está. Há uma disputa tão acirrada que estão esquecendo das coisas principais, que é a paz, é a economia crescendo. Nós sabemos que o mundo está em recessão, mas nós podemos deixar o Brasil ficar nesse turbilhão de problemas que o mundo está passando. Vamos olhar para o brasileiro, pelo amazonense. É isso que nós precisamos. Eu sei que a senhora tem um compromisso agora quinta-feira com as convenções, inclusive do seu partido. Sim. E do governador também, mas queria lhe perguntar quais são os seus compromissos de início de campanha em si. Vai primeiro para o interior? Como é que a senhora está pensando? Na verdade, eu estou passando uma parte da semana aqui e tirando 2, 3 dias para o interior. Como eu já visitei muitos municípios, agora a gente vai dar prioridade àqueles que nós colocamos as emendas, que já tem um trabalho fortalecido, que é para poder rever e mostrar um pouco de novo daquilo que a gente vai se propor para o próximo mandato. Muito bem, agora eu quero lhe pedir que a senhora fale diretamente ao seu público, deixe sua mensagem aqui no Central do Poder. Muito obrigada, eu quero agradecer, Marcela, a você, a oportunidade da gente falar um pouco do nosso trabalho. Esse é um trabalho que o político nunca para, né? Ele tem que sempre se renovar, ouvir as demandas existentes, parar para ouvir a população. E é isso que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, nas visitas das instituições, nas visitas dos bairros. E eu espero que o que eu tenho contribuído seja, nesse momento de política, visto como algo positivo para a população. Eu não quero ser um político que eu vou passar pela Assembleia, pelo Parlamento, só para dizer que eu sou deputada ou que eu fui vereadora. Eu quero, de fato, contribuir com a população e fazer o melhor pela educação, porque esse sempre foi o meu compromisso com meus colegas educadores. Muito bem, eu quero lhe agradecer mais uma vez a sua vinda, eu que muito agradeço, obrigado. Marcelo. E já lhe convidar para voltar durante a campanha, se Deus quiser, já com algumas novidades, já com o processo eleitoral já caminhando para o seu fim, tá bom? Será um grande prazer. E você que nos assiste no Central do Poder, continue compartilhando as nossas entrevistas, especiais eleições 2022. Nos siga nas nossas redes sociais, Central do Poder BR, e nós nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá!